Olá, alunos, sejam bem-vindos à aula conceitual de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Que bom estar aqui com vocês, sejam muito bem-vindos. Bom, nós vamos tratar então da nossa segunda unidade, que tem como tema Fundamentos Ambientais para Planejamento Urbano, e o objetivo da nossa aula de hoje é tratar dos fundamentos de cunho ambiental importantes para o melhor entendimento do planejamento urbano atual, em que ingressam conceitos como meio ambiente, biodiversidade, sustentabilidade e o estudo das paisagens naturais. Nosso plano de aula, então, como eu já trouxe para vocês na aula da unidade 1, nós fizemos uma divisão em subtópicos para atender o que traz o livro: Cenário Ambiental Mundial e Brasileiro. 2. Conceitos básicos de fundamentos ambientais. Subtópico 3. Análise de paisagem para planejamento urbano. E 4. Legislação e licenciamento ambiental. Vamos começar com o nosso primeiro subtópico, então. Cenário Ambiental Mundial e Brasileiro. Aqui nós vamos traçar, então, um cenário contemporâneo sobre a questão ambiental no mundo e no Brasil, para trazer algumas questões para vocês conseguirem se ambientar sobre o que seja essa composição e como é que se dá a questão do meio ambiente na perspectiva do planejamento urbano, tá? Vamos lá, então. Em 2016 eram cerca de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, e para 2020 as projeções mais otimistas da FAO dizem que serão mais de 8 bilhões de pessoas. A demanda alimentar mundial saltará de 2,445 para 3,97 bilhões de toneladas de alimentos. Estatística preocupante em relação à possível lógica de dobrar no mundo a produção agrícola. O professor André Sampaio colocou um exemplo efetivo aqui do cenário ambiental mundial e brasileiro para falar sobre essa correlação da produção agrícola, que é justificada justamente sobre a perspectiva de que, com o aumento da população, nós vamos ter que aumentar a produção. E o aumento de produção agrícola quer dizer mais ocupação de terra. Maior ocupação de terra, nós estamos falando de diversos impactos ambientais por todo o mundo. Continuando com o exemplo que o professor trouxe para a gente, apenas 14 países, portanto, ainda possuem terras férteis e aráveis para a agricultura. O Brasil é um deles e tem potencial para aumentar sua produção de alimentos sem precisar desmatar ou ocupar áreas de importância ecológica vital. Empresas e governos utilizam-se do medo da falta de alimentos para lucrar rápido e degradar muito. As políticas públicas seguem o ideal de que é necessário desmatar, avançar sobre os ecossistemas remanescentes para que a fome no mundo não aumente. Mas a tecnologia para a produção de alimentos evoluiu nos últimos 30 anos e alimento não falta, nunca faltou em quantidade. Sob a perspectiva do planejamento urbano, quando você olha o cenário mundial sobre a relação da produção de alimentos, dá para a gente entender que há muita especulação com relação à necessidade de ampliar a produção agrícola efetivamente. Se a gente pensar em termos tecnológicos e as questões de planejamento, quantidade de desperdício de alimento pronto que há no mundo, ou até no transporte efetivamente, né, de grãos, a gente for observar com relação ao desperdício que há no transporte de caminhões, que aliás também é uma logística que foi tão privilegiada no Brasil, né? E nós tínhamos uma linha ferroviária tão abrangente, foi sucateada ao longo dos anos, privilegiando então a linha rodoviária, e agora nós estamos num processo de reversão para tentar resgatar esse transporte, que diminui a quantidade de desperdício também, e é muito melhor em termos econômicos para a manutenção e para a efetivação dessas estruturas. Então, o que o professor André Sampaio está trazendo aqui para a gente é que nós temos condições, sim, de aumentar a produção de alimentos, não necessariamente produzindo mais alimentos, mas melhorando o planejamento relacionado a ele. Continuando, a fome e a miséria do mundo sempre existiram devido à má distribuição de renda e outras especificidades que não da ineficácia da produção agropecuária ou da falta de alimentos, como eu já falei para vocês. O desperdício e o despreparo com alimentos são grandes vilões, por exemplo, na colheita, transporte e organização dos supermercados e centrais de abastecimento, que se perde cerca de 50% dos alimentos. E mesmo com toda a fome no mundo, o consumo de carne aumenta gradativamente. A pecuária se utiliza de métodos bastante impactantes em sua produção, desmatando florestas naturais e utilizando de grandes espaços, o que traz sérios problemas para o mundo. Gente, olha, uma outra questão também que o professor André Sampaio traz. Não só a questão
da ausência efetiva de um preparo, tanto para distribuição desses alimentos, como a questão da logística, que poderia ser feito de uma maneira em que a gente pudesse aproveitar muito melhor aquilo que já está produzido, como também a questão do aumento do consumo de carne mundial. Aqui no Brasil, nós exportamos em grande escala nossos produtos oriundos da pecuária. E é extremamente impactante, porque áreas são devastadas para o plantio de capim, com ocupação dos animais naquela área, e a gente tem um desmatamento em grande escala, justificando a produção econômica, justificando o Brasil sendo o celeiro do mundo para a produção de alimentos. Então, fiquem atentos com relação a essas questões, porque, invariavelmente, dentro da sua carreira ou para aqueles que já atuam dentro da gestão pública, vocês já encontraram com diversas articulações que poderiam ser fomentadas de outra forma, se olhadas sob a perspectiva da questão da sustentabilidade e do planejamento. Continuando, a conservação, então, da natureza ainda é tratada de forma pouco eficaz. Temos mais de 40% das florestas tropicais do mundo destruídas em processo de arenização, que é a abertura de áreas para ampliação do agronegócio, que são aí o principal motivo. Pesquisas indicam, então, que 60% dos serviços ecossistêmicos estão degradados, incluindo a distribuição mais igualitária de chuvas, a purificação e filtragem da água, controle hidrológico, a formação de solos, a polinização e até mesmo o controle climático. Precisamos da biodiversidade tanto pelo equilíbrio dos ecossistemas como para a nossa economia, pois em torno de 60% do PIB, que é o Produto Interno Bruto mundial, está relacionado diretamente com os produtos vindos dela. Madeira, remédio, algodão, comida, tinta, papel e outros tantos produtos existem por causa da diversidade de espécies. O aquecimento global, então, é outro problema grave e a temperatura da Terra viável para a nossa sobrevivência é possível devido ao efeito estufa. Antes de avançar sobre a questão do efeito estufa, quando a gente fala sobre produção e falando aqui sobre o nosso produto interno bruto, principalmente no Brasil, a nossa produção econômica está todinha arraigada com relação à matéria-prima vinda do campo. Então, quando a gente fala sobre impacto ambiental, a gente tem que ficar muito atento como o quão essencial é a produção de matéria-prima para geração econômica também, tá, pessoal? Então, continuando, nós temos aqui, então, a questão do efeito estufa. O que o professor André está dizendo? Que se afetar o equilíbrio da nossa estufa significa um suicídio global. Todo esse cenário sobre as questões ambientais são relevantes em termos de políticas públicas urbanas. Planejamento urbano está relacionado às questões ambientais em todos os seus aspectos. Uma forma de a gente conseguir reduzir drasticamente as questões que acabam atingindo o efeito estufa é se a gente conseguir planejar efetivamente a nossa mobilidade urbana, é um dos exemplos. Nós já falamos que a questão do tráfego, o adensamento dos carros, a poluição que sai dos escapamentos são responsáveis por altíssimo índice de poluição e principalmente de casos relacionados a doenças como estresse e vulnerabilidades de toda a ordem psíquica. Então aqui a gente já estaria atuando efetivamente na questão do controle do impacto ambiental. Também existem vários outros exemplos que a gente vai trazer aqui, tá? Continuando, agora nós vamos falar sobre a nossa segunda subunidade, que a gente vai falar sobre conceitos básicos de fundamentos ambientais. Aqui a gente traz uma série de conceitos efetivos que estão aí dentro do nosso livro conceitual. O professor André Sampaio colocou essas informações para a gente poder ter um embasamento sobre todos os conceitos que estão delineados dentro da questão do meio ambiente. Para a gente poder depois fazer uma leitura mais aprofundada na condição de gestores e poder entender o quão complexo é e, claro, poder delegar, poder coordenar suas equipes, fazer suas contratações para aquelas que forem necessárias, para atuar efetivamente em alguma questão específica da cidade. Vamos falar então sobre percepção ambiental. O que é percepção ambiental, pessoal? Percepção ambiental se refere à maneira que uma pessoa ou um grupo com características socioculturais semelhantes compreender o lugar em que vive, seu espaço, a paisagem ao seu redor. O termo também se refere à ciência ou à disciplina que estuda e analisa essa visão dos seres humanos sobre o espaço. Sendo assim, para o planejamento urbano, a percepção ambiental dos cidadãos e seus grupos
é importante ser diagnosticada, pois, com isso, será possível perceber o que a população deseja de modificações do nível de entendimento das problemáticas existentes, dos possíveis cenários para o futuro, entre outros aspectos relevantes. A questão do planejamento urbano, pessoal, a percepção ambiental, ela se insere muito mais do que a relação de conceito. Estou chamando a atenção para vocês, para além do que está exposto aqui no slide, para que quando vocês forem fazerem qualquer questão relacionada a planejamento urbano, vocês tenham condições de entender que a percepção ambiental ela está muito além da percepção ambiental relacionada à estrutura ambiental afetada, tá? É muito importante que vocês entendam também como é que a comunidade percebe esse meio ambiente. Quando a gente fala meio ambiente, nós não estamos falando só da natureza especificamente, a gente está falando sobre o meio ambiente como um todo, como a estrutura daquela percepção. E dentro do planejamento urbano é muito importante ouvir a comunidade para saber como é que ela entende a sua comunidade, o que ela almeja, né, em termos estruturais e aquilo que é possível fazer dentro de um curto prazo para atender essas perspectivas. Então, percepção ambiental, ela vai muito além só dos aspectos relacionados ao meio ambiente efetivo, que como nós vamos ver aqui no slide, a conceituação de meio ambiente, eu coloquei mais o aspecto legal e o professor André traz alguns outros conceitos relacionados ao entendimento do que seja meio ambiente, vou colocar aqui o aspecto legal, tá? Então, a Lei número 6.938, de 1981, que trata sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, em seu artigo 3º, parágrafo 1º, define que meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, o conjunto de condições e leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Vocês podem ver, meio ambiente não está relacionado só à natureza, mas a correlação dinâmica e que isso concerne a todos na sua vivência, seja no espaço urbano ou em qualquer forma de vida. Bom, bioma. Bom, bioma é conceituado como uma área originalmente ocupada por um conjunto de vida, pode ser vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudança, o que resulta em diversidade biológica própria. No Brasil, nós temos, então, 6 biomas oficiais. O bioma amazônico, que corresponde a 49,29% do território brasileiro, o Cerrado, que corresponde a 23,92%, a Mata Atlântica, 13,04%, Caatinga, 9,92%, Pampa ou Campos Naturais, apenas 2% e Pantanal, 1,76%. Dentro do planejamento urbano, é importante que vocês conheçam essas questões conceituais, porque invariavelmente, se você está numa região onde o bioma exista, é efetivamente necessário que você possa dominar essas questões para poder efetivar o seu planejamento, porque você vai compreender o funcionamento daquele bioma e saber quão é necessário para que ele se mantenha daquela forma, para não haja nenhum processo que possa gerar impacto ambiental no bioma. Então, para isso, você precisa conhecer o que seja bioma e os principais biomas existentes no Brasil. Ecossistema. Ecossistema é um sistema integrado que consiste em interações dos elementos bióticos, que é o que tem vida, plantas e animais, e abióticos, que é o solo, água e luz, e cujas dimensões podem variar consideravelmente. Diferente do bioma, no ecossistema a escala é variável. Por exemplo, uma poça de água, uma cidade e até mesmo um bioma podem ser enquadrados como um ecossistema. Basta que nesses locais seja tratado das relações entre os elementos abióticos e bióticos e o fluxo de energia relacionado. Bioma quer definir uma região. Ecossistema quer tratar de uma região em seus aspectos interativos. Então, um ecossistema pode ser considerado uma poça d'água, né? Tudo que interage dentro daquele processo, dentro daquela poça de água, é considerado um ecossistema. Assim como aquilo que o foco do estudo que você quer relacionar, isso sim é considerado um ecossistema. E pode variar de pequena a grande escala e também, é claro, sempre tem esse fluxo dinâmico entre os elementos abióticos e bióticos. Continuando, biodiversidade
se refere a todas as formas de vida, ou seja, todas as espécies, considerando a diversidade genética existente dentro de cada indivíduo, de cada espécie. Quanto mais espécies de vida existir na natureza, maior será o equilíbrio dos ecossistemas. Qualidade de vida. Trata-se de um termo que possui multidimensionalidade. Muitos fatores que levam a boa qualidade de vida não são de responsabilidade exclusiva do cidadão. Dependem das instituições de políticas públicas, de infraestrutura, da conservação ambiental, entre outros fatores. Mais um conceito relacionado ao planejamento urbano extremamente essencial, e qualidade de vida está relacionado com um arcabouço muito grande de coisas, né? Não está relacionado, qualidade de vida também é uma percepção individual, ou ela pode ser uma percepção comunitária, mas ela, invariavelmente, no espaço urbano, ela não é só de responsabilidade do cidadão. Não cabe só a ele prover para si a qualidade de vida essencial. Se a gente falar em termos de cidade, então, nós estamos falando de diversos fatores que estão relacionados e cabe ao gestor público atuar para que isso ocorra junto com a sociedade, com a comunidade, levando ao debate democrático para que, sim, sejam garantidos aspectos relacionados à qualidade de vida que são essenciais para a nossa sobrevivência. Mais um fundamento, então, ambiental de planejamento urbano que nós temos aqui é a paisagem. E dentro do enfoque sistêmico, a paisagem compõe o estudo da estrutura, funcionalidade e agrupamento dos elementos físicos, biológicos e antrópicos, em diferentes escalas espaciais e temporais, reagindo dialeticamente uns com os outros como um conjunto único e sociável. As aplicações dos estudos abrangem verificações de planejamento de graus de alterações antrópicas, de aptidões e limites do uso do solo, de planejamento de ocupação em bacias hidrográficas, de zoneamento urbano, de gestão de áreas portuárias, de planejamento de áreas agrícolas. Aqui eu coloquei para vocês a definição que está presente no nosso livro conceitual sobre paisagem, mas que está relacionada ao enfoque sistêmico. Por que eu coloquei isso? Porque está muito mais relacionado à questão do planejamento urbano. O professor André colocou os conceitos relacionados à paisagem sobre outras leituras, que não é essa aqui que eu estou destacando para vocês, que tem a ver também com a questão da paisagem, que é uma percepção também relacionada às pessoas, e tem suas visões sociais e culturais, que também estão inseridas dentro do enfoque sistêmico, mas em especial dentro dessas aplicações que eu falei para vocês, verificação de planejamento de grau de alteração antrópica, que é sobre a ação do homem, de aptidões e limites do uso do solo, de planejamento de ocupação em bacias hidrográficas, de zoneamento urbano e gestão de áreas portuárias e planejamento de áreas agrícolas. Aqui sim nós estamos falando então de uma aplicação efetiva sobre a questão do planejamento urbano, mais relacionada com a nossa realidade do espaço urbano, que é claro abarca outros processos, mas aqui eu coloquei mais a visão do enfoque sistêmico. Então, a avaliação de impacto ambiental é um outro fundamento ambiental que vai aparecer com muita efetividade. Vocês vão encontrar ele tanto no aspecto legal quanto no aspecto de planejamento. Eu vou tratar aqui com vocês que a avaliação de impacto ambiental, então, é um instrumento da política ambiental formado por um conjunto de procedimentos capazes de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta e de suas alternativas e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão. A avaliação de impacto ambiental é feita por meio da elaboração de documentos técnicos, como estudo de impacto ambiental, que é o EIA, e relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, mas podem existir outros documentos técnicos específicos. A avaliação de impacto ambiental ela é essencial, então, para a implementação de projetos, programas, planos ou determinadas políticas. Ela precisa ser feita para traçar um diagnóstico sobre aquele local e poder prospectar que nível de intervenção pode ocorrer e quais são as consequências, né? Primeiro, ter uma visão global sobre aquela estrutura existente e como que as intervenções podem ocorrer e que consequências isso vai trazer efetivamente para o meio ambiente. Então, todas as definições, enfim, o que está apresentado dentro dos seus relatórios tem que ser definido junto com a comunidade, já que o impacto vai ser efetivo para a população e as definições daquilo que ela acha que é prioritário ou não
porque qualquer ação vai provocar um impacto efetivo e isso traz consequências a curto, médio e longo prazo. Por isso que tem que ser debatido com a sociedade, para poder levar essas informações de maneira clara, objetiva, para que as pessoas possam entender efetivamente qual vai ser o impacto ambiental naquela área, que consequências isso vai trazer para a vivência, para o desenvolvimento dela, enfim, das pessoas que moram com ela, dos seus vizinhos. Então é muito importante e essencial para o planejamento urbano. Continuando, pessoal, nós vamos agora então para o nosso terceiro subtópico dentro do nosso livro conceitual e a gente vai falar agora sobre análise da paisagem para planejamento urbano. A gente já falou um pouquinho sobre a definição de paisagem, a gente vai colocar aqui uma aplicação efetiva na área de planejamento urbano, claro, dentro do nosso livro conceitual. Se vocês puderem acompanhar junto com a aula, seria muito importante, é mais uma oportunidade de vocês estudarem e aprimorarem toda a teoria que está sendo disponibilizada na disciplina. Bom, então as informações sobre paisagem de um município devem ser coletadas e estudadas para traçar um diagnóstico das problemáticas da cidade e um prognóstico sobre o futuro. Trata-se de uma etapa do plano diretor de uma cidade. Estudando a paisagem de um município, será possível planejar ou replanejar o desenho urbano, principalmente na abordagem das questões ambientais, sociais, econômicas, culturais e de saúde, para benefícios de todo. Bom, a paisagem do as informações da paisagem do município, nesse processo que fala que trata-se de uma etapa do plano diretor de uma cidade, a questão do estatuto da cidade, da obrigatoriedade de implementação do plano diretor no município, isso vai ser tratado em outra unidade, tá, pessoal? À medida que vocês forem avançando nos estudos, vocês vão correlacionar com essa informação que está aqui, porque ela está prevista dentro do plano diretor de município e ela é essencial, porque o estudo de paisagem ele vai fazer um diagnóstico, né, vai levantar todos os elementos para saber como que a cidade chegou naquele nível. Né? E o prognóstico sobre as relações de futuro. Mas eu vou aprofundar mais um pouquinho com vocês essa questão da análise da paisagem para planejamento urbano. Continuando, em geral, o estudo da paisagem de um município deve ser feito considerando as bacias hidrográficas existentes, pois em cada bacia existirá condições de relevo, solo e vegetação diferenciados, que levará a cuidados e usos do solo diferenciados, identificar as áreas mais frágeis ambientalmente em cada bacia hidrográfica de um município. Ela é essencial também para a determinação de um bom desenho urbano e de um zoneamento urbano, que é a divisão do município em diferentes zonas de uso. Então, o estudo de paisagem também ele parte considerando as bacias hidrográficas existentes. Por que as bacias hidrográficas existentes? Porque ela é essencial para o abastecimento das cidades. Ela tem que ser considerada principalmente em termos do meio ambiente onde ela está inserida e também para a distribuição da água em todo o município. Ela parte então, ela pode partir também, né, o planejamento urbano pode partir também do seu estudo de paisagem a partir das bacias hidrográficas. Essa é uma possibilidade, principalmente pensando no uso do solo e divisão em zonas. Por quê? À medida que você destina áreas específicas da cidade para uma finalidade, você sabendo onde está situada a bacia hidrográfica e qual ação pode ser colocada, que tipo de atuação ou de uso do solo pode ser colocado próximo à bacia hidrográfica, ela é essencial. Não pode ter uma ação minimamente poluente próximo, por exemplo, da bacia hidrográfica. Isso é inaceitável. Você vai provocar uma poluição em grande escala no município, trazendo toda forma de doença, enfim, de vulnerabilidades relacionadas à questão da saúde. Então, o estudo da paisagem com essa perspectiva de partir das bacias hidrográficas existentes é para saber que tipo de atividade pode ser desempenhada, inclusive com relação ao que existe no entorno da própria bacia hidrográfica, para manter o solo faça todo o seu processo e a flora e a fauna, enfim, mantenha a sua sustentabilidade para que não afete a bacia hidrográfica. Então, a questão relacionada à habitação, a comércio, a serviços, à indústria, qual é a atividade mais pertinente e qual é a distância mínima necessária para poder ser feito qualquer tipo de planejamento e ocupação de solo nas proximidades daquela área, minimamente, tá? Continuando, então, mais uma vez aqui, continuando sobre a questão da bacia hidrográfica, ela pode ser definida como uma área limitada por um divisor de águas
que a separa das bacias adjacentes e que serve de captação natural da água de precipitação através de superfícies vertentes. O estudo de vários aspectos físicos e biológicos da paisagem de uma bacia hidrográfica é que vão dar subsídio para um eficiente manejo. O bom manejo de uma bacia inclui o planejamento de corredores biológicos, matas ciliares conectando fragmentos de vegetação e estratégias para minimizar os impactos da fragmentação da vegetação, como a perda de biodiversidade. Isso é uma questão que eu já trouxe para vocês aqui. Vamos lá, então, nós temos dois grupos de fatores de interesse para planejamentos ambientais e urbanos em uma bacia hidrográfica, que são os fatores abióticos, que englobam aspectos hídricos, geologia, geomorfologia e pedologia, e os fatores bióticos, que são a vegetação e a fauna. Na prática, analisar que tipos de florestas e as espécies da flora existentes dentro de uma paisagem é fator importante para um planejamento de uso de solo. Os tipos de vegetação e seus níveis de conservação vão responder a questões quanto à qualidade do solo e à biodiversidade existente. Essa relação é extremamente importante, porque se a gente sabe que é um ambiente totalmente degradado, a questão de erosão daquelas áreas, invariavelmente isso vai constituir um problema com relação à distribuição de água no município, ou até mesmo de não fixação da vegetação que ali está. A gente pode acarretar em diversos problemas relacionados ao meio ambiente, se a gente colocar, então, dentro do planejamento urbano, a importância de uma bacia hidrográfica. Lembrando que não é a competência de apenas um município a questão da gestão da bacia hidrográfica. Esse era um ponto que eu queria destacar que não está no livro. As bacias hidrográficas, em geral, aqui no Brasil, nós temos um sistema de gestão que ele é compartilhado e vários municípios que estão dentro, que são englobados ou beneficiados dentro daquela bacia hidrográfica, é que participam efetivamente da gestão relacionada à bacia hidrográfica. Não é competência do município individualmente gerir sobre a questão da bacia hidrográfica, mas é responsabilidade do município sobre as ações de intervenção que ele vai ter e de que forma isso vai afetar os corredores, enfim, as florestas, toda a disponibilidade e ecossistema relacionado ao seu município, que podem sim acabar afetando a bacia hidrográfica existente, tá bom? Continuando, essas áreas de vegetação trarão benefícios de proteção ao solo, redução de erosão, ou seja, diminuição da velocidade de vazão da água e aumento de infiltração, melhoras na qualidade da água, pois ajudam na purificação e filtragem, melhoras no microclima, que é o clima local, né, que é a sensação, que é a temperatura local da onde você está, abrigo para a fauna, principalmente polinizadores, que irão colaborar nas produções agrícolas, além de predadores naturais para pragas, além de questões de cunho genético e ecológico para equilíbrio dos ecossistemas e conservação da biodiversidade. Um ambiente equilibrado é um ambiente que vai funcionar de maneira efetiva, né? Qualquer impacto ambiental efetivo, ele vai transformar essas questões de desequilíbrio, que vai trazer consequências efetivas. Se você gera um impacto ambiental que acaba com os polinizadores, automaticamente a gente vai ter, nós vamos ter um impacto direto na natureza e nos seus ecossistemas. As produções agrícolas, principalmente, elas têm que ser analisadas sob a perspectiva de ocupação da área rural, que tipo de atividades estão sendo desempenhadas, como é que é a atuação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, se atinge ou não o meio ambiente, se é de pequena escala, se é de grande escala, enfim, todas as questões têm que ser pensadas. Então, nós vamos falar agora sobre o nosso quarto subtópico, que aí nós vamos encerrar a nossa unidade 4, e nós vamos falar então sobre legislação e licenciamento ambiental. Aqui a gente abre então um entendimento formal, legal, sobre a questão do meio ambiente, do planejamento ambiental, para a gente poder ter subsídio para analisar em termos de gestão e planejamento urbano, o que deve ser feito e, claro, os parâmetros legais para poderem implementar essas ações de maneira efetiva. Bom, de maneira geral, a legislação ambiental brasileira se desenvolveu juntamente com a criação de um instrumento de medição de impacto, que nós já mencionamos, que é o AIA, que é a Avaliação de Impacto Ambiental. A criação desse instrumento técnico e legal colaborou na formação da legislação ambiental no Brasil. O grande marco da política ambiental nacional e o primeiro dispositivo legal
a avaliação de impacto ambiental foi a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Nós temos, então, uma Política Nacional do Meio Ambiente que ela é anterior ao próprio Estatuto da Cidade, à própria política urbana. E a gente já tinha, então, diversos mecanismos relacionados já disponíveis dentro da legislação, que era essencial na hora de pensar o planejamento urbano e pensar e que em 1981 a gente já tinha instrumentos disponíveis, legais, para que a gente pudesse pensar em termos de gestão pública. Mesmo não havendo ainda a efetividade da política nacional, da política urbana, que já estava previsto lá no artigo 182 e 183 da Constituição e depois formalizado no Estatuto da Cidade em 2001, mesmo tendo essa disparidade com relação aos períodos, a gente já tinha instrumentos efetivos de proteção do meio ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente já veio com diversos dispositivos e instrumentos para que o planejamento e o desenvolvimento urbano pudesse ser feito dentro desses parâmetros, né? Mas havia até uma desconexão com relação ao espaço urbano e o espaço rural, que a gente vai acabar vendo aqui daqui a pouquinho. Vamos avançar? Dentre as várias inovações e avanços que a Política Nacional do Meio Ambiente introduz, é importante destacar a criação do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que fica definido pela composição de vários órgãos hierarquicamente divididos. Conselho de Governo, órgão gerenciador, que é o CONAMA, órgão consultivo e deliberativo, o IBAMA como órgão executor, órgãos estaduais, órgãos municipais, que daí eles são inseridos como órgãos executores, fiscalizadores dos municípios, por meio das suas secretarias de meio ambiente. Outro ponto importante é a responsabilização do Estado em relação às suas iniciativas. Até então, os Estados não respondiam efetivamente sobre as suas ações implementadas. Então, a partir da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente já tem uma responsabilização efetiva com relação aos Estados. Continuando, então, com a Política Nacional do Meio Ambiente, o ambiente passa a ser patrimônio público. Chamar atenção para vocês para essa questão em relação à Política Nacional do Meio Ambiente. Até então, não estava cravado em nenhuma legislação que o meio ambiente era patrimônio público. Por que é importante ter sido efetivado e considerado como um patrimônio público? Porque, sendo patrimônio público, ele passa a ser de responsabilidade de todos, dos governantes, dos gestores privados e da população como um todo. Você traz responsabilização, também a sensação de pertencimento para todas as definições que ali estão. Então, em 1981, quando é colocado que o meio ambiente passa a ser de patrimônio público, todos passam a ser responsabilizados sobre suas ações em relação ao meio ambiente. Vamos continuar então? São definidos legislativamente termos como degradação da qualidade de vida, que ainda não existia, poluição, que também não existia nada legal que definisse o que seja poluição, poluidor e recursos ambientais. Ficam estabelecidos, então, padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, licenciamento e revisão de atividades poluidoras. E em 1986, o CONAMA, através da Resolução 1 de 86, definiu como deve ser feita a avaliação de impacto ambiental, prevista, então, já na Política Nacional, já tem, então, uma definição do CONAMA como que deve ser feita a avaliação de impacto ambiental, criando, então, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. É nessa resolução que fica determinado os conteúdos mínimos desses documentos, as diretrizes básicas, para a elaboração e ainda a relação de atividades que estão sujeitas a apresentá-los. A resolução do CONAMA, então, já de 97, determina os tipos de empreendimentos que precisam de licenciamento ambiental. O processo inicia-se com uma empresa ou pessoa física que deseja realizar empreendimento. O empreendedor irá solicitar o licenciamento ambiental do seu empreendimento ao órgão ambiental, seja na escala federal, municipal ou estadual, dependendo do empreendimento, do seu tamanho e localização. No processo de licenciamento, o empreendedor terá que pedir 3 licenças e aqui nós vamos colocar que licenças são essas, de maneira muito breve e sucinta, pessoal. A licença prévia é uma licença que deve ser solicitada na fase de planejamento da implantação, alteração ou ampliação do empreendimento.
A licença prévia aprova a viabilidade ambiental do empreendimento, não autorizando o início das obras. Aí também temos um outro tipo de licenciamento, que é o segundo tipo de licenciamento, que é a licença de instalação, é a licença que aprova os projetos. É a licença que autoriza o início da obra ou do empreendimento. É concedida depois de atendidas as condições, claro, da licença prévia. E a terceira licença é a licença de operação, que autoriza o início do funcionamento do empreendimento da obra e é concedida depois de atendidas as condições de licença de instalação. Bom, vamos às nossas considerações finais com relação à nossa unidade. Aqui nós conhecemos o cenário então ambiental mundial e brasileiros, os conceitos básicos e fundamentos ambientais importantes para o planejamento urbano e ainda a legislação e licenciamento ambiental. Seguimos então para entendermos como tudo isso se enquadra no planejamento urbano. Pessoal, eu gostaria só de salientar aqui com vocês, com relação a essa unidade, nós temos um fluxo de informação muito grande, né? São só de conteúdo, acho que é aproximadamente 50 páginas, se não mais. É importante que vocês consigam entender cada um dos conceitos que estão aí e principalmente entender que na rotina prática da atividade existem profissionais específicos que lidam com todas essas questões, como as questões de licenciamentos, com a questão de avaliação das bacias hidrográficas, são profissionais capacitados especificamente para fazer essas análises, para fazer esses diagnósticos ou efetivamente para desenvolver esses projetos. São secretarias das mais diversas áreas que juntas vão pensar essa proposta ou de efetivação de um planejamento ou do cumprimento de alguma questão que o município está envolvido, para que todo esse conjunto funcione. É essencial o papel do gestor público. Vocês vão estar de posse da quantidade de recurso disponível para o município e, invariavelmente, questões relacionadas ao meio ambiente também pode ter aspectos que ampliam, que estão para além do território do município, ou seja, a responsabilidade pode ser compartilhada dependendo do que se trata efetivamente e o governo estadual ou o governo federal pode ter um aporte de recursos para poder suprir a necessidade ou o diagnóstico ali colocado da necessidade da intervenção dos outros entes federados. Vocês precisam, então, imaginar que dentro do processo da gestão vocês vão estar com essa gama de profissionais para auxiliar o trabalho de vocês e, principalmente, a população que atua de maneira efetiva, fazendo todos os alertas necessários com relação aos impactos ambientais gerados. É claro que o que nós trouxemos aqui para vocês são conceitos bastante específicos e a aplicação deles existem alguns exemplos aí discorridos dentro do livro. É necessário que vocês olhem, estudem e consigam entender que essa complexidade depois ela vai ser inserida dentro de um outro instrumento que está relacionado à política urbana, né? Quando nasce a política urbana no país. Então, os diversos instrumentos relacionados à política nacional do meio ambiente e depois as resoluções que foram evoluindo com o decorrer do tempo, a gente vai ter isso fixado dentro do Estatuto da Cidade. Fazer uma ponte aqui com relação à unidade 1 e à unidade 2, para que a gente possa entender essa evolução. Na unidade 1, quando a gente fala sobre as principais cartas, a evolução do urbanismo, e ali já é fixado a intenção de qualidade de vida das pessoas dentro do espaço urbano. Ali já tem os primeiros passos com relação à questão da sustentabilidade, da visão e da efetividade da importância da questão do meio ambiente dentro do planejamento urbano. Dentro desse aspecto evolutivo, a questão do meio ambiente ela foi abarcada. E aqui no Brasil nós tivemos apenas em 1981, uma política nacional do meio ambiente que pudesse atender essas primeiras premissas. É claro, já na ECO 92, por exemplo, aqui no Brasil, que nós tivemos amplamente isso discutido, nós tivemos uma conscientização em grande escala com relação aos cidadãos da importância de cuidar do meio ambiente, o quanto pequenas ações no dia a dia causam grandes reflexos e impactos ambientais. Mais recentemente, vocês podem ter visto projetos, campanhas ou ações, por exemplo, de redução do uso de canudo ou de extinção do uso de canudo plástico, que acaba parando esse lixo todo no mar. Isso traz impactos efetivos
né, de toda a ordem, né? Nós temos ações em alguns municípios que os supermercados extinguiram sacolas plásticas, né? Alguns colocaram biodegradáveis, outras extinguiram efetivamente e acabam disponibilizando sacolas ecológicas que podem ser compradas. Eu estou falando de pequenas ações. Se a gente pensar isso dentro do planejamento urbano, de questões mais complexas, né? Que essas são pequenas ações que fazem muita diferença, mas se a gente pensar aquilo que é maior, vamos pensar, por exemplo, sobre a coleta seletiva de resíduos sólidos. Não sei qual é a realidade no seu município ou no lugar onde você atua, na prefeitura, enfim. Se você já tem um contato direto com essa problemática, mas a gente sabe que a questão da segregação social, da desigualdade social está relacionada com todas as vulnerabilidades e a questão da coleta e direcionamento do resíduo sólido também é uma delas, né? Nós temos áreas aqui em toda a periferia da cidade que estão cheias de lixo. São terrenos enormes, muitos públicos, alguns de cunho privado, e eles são utilizados para outras finalidades e acabam virando lugar de entulho, né? A questão também do resíduos sólidos no aspecto de não proporcionar as cooperativas de sustentabilidade. Tudo isso está previsto dentro da legislação, pessoal. Existe ali um incentivo efetivo para que você possa dar destinação e fazer um ciclo efetivo desde a produção do lixo até a destinação final dele. Não sei se na sua cidade tem associação de catadores que já fazem um trabalho de seleção desses materiais, se já tem empresas instaladas bioenergéticas, existem muitas estruturas que podem ser pensadas e desenvolvidas, mas infelizmente a maior parte do nosso país ainda convive com uma questão de saneamento muito precária e que atinge efetivamente o meio ambiente. Se a gente for utilizar todos esses mecanismos que estão relacionados aqui, inclusive com relação aos licenciamentos, nós vamos encontrar também algumas estruturas que efetivamente não funcionam. Mas qual que é a nossa função na condição de gestores? É pensar onde nasce o problema, fazer trabalho de pesquisa, de estudo de campo, questionar, para entender com o final aquela problemática. Não tentar resolver a problemática por ela, porque essa atuação só vai resolver o problema de maneira pontual. Planejamento urbano, quando a gente está falando de uma leitura macro, uma leitura em que a gente vai analisar todos os processos para entender como é que chega até aquele momento e como é que a gente consegue suprir aquela demanda para os próximos 5, 10, 20 anos. Eu gostaria que vocês estudassem com carinho essa unidade 2, olhassem para cada conceito, vissem as correlações também legais que são existentes, disponibilizadas, para vocês entenderem dentro do processo de gestão pública qual é o seu papel. Se você atua na área de Secretaria do Meio Ambiente, ou se a sua intenção é atuar dentro da área de Secretaria do Meio Ambiente, nós vamos ter profissionais multidisciplinares que vão estar envolvidos com diversos aspectos legais previstos dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, dentro do planejamento urbano, dentro da mobilidade urbana. Não há campo restrito de atuação. Saber de toda a política nacional é impossível. Não dá para decorar toda a política nacional, mas ali no livro a gente tem conceitos básicos que vão orientar e reger toda a sua conduta com relação ao meio ambiente, pensando sobre planejamento urbano e meio ambiente, toda ação efetiva traz impacto. A gente falar em microclima, a gente está falando do clima daquele lugar pontual. Se o planejamento urbano atua de uma maneira de adensamento da edificação, nós vamos ter uma alteração específica naquele local. Se a gente não tem arborização, a gente tem um efeito específico sobre aquele local. Se a gente está falando sobre a questão de tráfego, a gente tem um impacto efetivo naquele local. Então, pensar nas questões de equilíbrio, né, de biodiversidade também. Quando a gente está falando a necessidade de implementação de espaços verdes na cidade. Então, quanto esses instrumentos estão impregnados, como eles estão disponibilizados, e você, na condição de gestor público, como é que você pode fazer, então, para enxergar esses espaços tão necessários. Eu vou trazer para vocês algumas outras informações, a gente vai conseguir aprofundar mais nos nossos estudos à medida que as unidades estão passando. O professor André Sampaio produziu um livro em que ele coloca subtópicos e depois vai aprofundando nas demais unidades. Então, aqui nessa segunda unidade, a gente teve um estudo mais relacionado ao meio ambiente, mas depois a gente vai passar a desenvolver isso
em maior escala para vocês entenderem a aplicação efetiva de todo esse material que foi disponibilizado. Uma orientação para vocês, qualquer dúvida, por favor, falem conosco, a gente vai tentar sanar da melhor maneira possível. Nós temos as atividades disponíveis no livro, nós temos muitos exemplos dados no livro, tem vídeo, tem livro, faça uso também dessas atividades complementares, acessem o site e estudem. E além disso, é claro, a gente vai contar com outros materiais disponíveis que não só esse da nossa aula conceitual. Pessoal, eu gostaria de encerrar e agradecer vocês mais uma vez pela companhia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade.